Todos nós queremos mudar e melhorar, e tem muita coisa para melhorar. Só que quando a gente para pensar exatamente o que é, nem sempre a resposta é muito clara. A ayahuasca me ajuda a ter mais clareza, é pelo menos como eu sinto, né? Ela me traz mais clareza. Imagine que a nossa vida, a minha vida, a sua vida, a vida de cada um, ela seja como um livro. Um livro que cada dia a gente escreve uma página da nossa história. Então ninguém aqui está nascendo hoje, todo mundo já tem uma boa história escrita, né? Tem umas boas páginas, né? Nesse livro. O que tem diante de mim no dia de hoje? Só a página do dia de hoje. Eu posso voltar nas páginas do passado? Tranquilamente, qualquer hora. Tem gente que vive lendo a história do passado, né? E eu não estou dizendo que seja ruim voltar no passado. Aliás, às vezes a gente precisa mesmo voltar. A questão é como a gente volta, a frequência com que a gente volta, o que isso evoca em nós, por que você está voltando tanto no passado, né? Tudo no plano das ideias, né? E para frente desse livro? Para frente está tudo em branco ainda, é o futuro, né? Então eu não tenho que pensar no futuro, eu tenho que olhar só para o dia de hoje. Muitos acreditam que sim, mas para mim é impraticável. Eu gosto de falar, todo mundo já deve ter ouvido falar de um livro chamado O Poder do Agora, né? Do Eckhart Tolle. Eu li 3 vezes na sequência e não entendi. Não é que eu não entendi. Entender, eu acho que eu entendi, mas para mim aquilo é quase que impraticável na íntegra. A coisa de estar 100% no presente, no momento, eu acho que não é muito prático, pelo menos para mim. Talvez para alguém aqui seja mais prático. Eu não estou falando mal do livro, é um excelente livro. Só acho que é inevitável a gente visitar o passado, é inevitável a gente olhar para o futuro, até porque quem não sabe aonde quer chegar, não chega em lugar nenhum. Então é extremamente importante, sim, a gente ter metas, ter planos, ter objetivos na nossa vida, mas eu falo que o futuro da gente, o objetivo, a meta, ele tem que ser mais ou menos assim. Imagina que você está sentado numa escrivaninha escrevendo a página do dia de hoje, certo? Só dá para mexer na página do dia de hoje. Porque diferente de um livro físico, o livro da vida a gente não pode ir lá atrás e arrancar umas páginas. Às vezes dá vontade, né? Mas não dá. Não dá para passar um branquinho e escrever diferente. Não dá. Aceita isso. Não dá para mudar o passado. Isso já é uma grande coisa. Pode parecer óbvio, mas para muita gente não é. É impossível mudar o passado. Desiste. O que eu faço então, Luciano? Aceita. Aceita. E nessa hora muita gente pode até ficar com raiva de mim porque não sabe como é que foi o meu passado. E você também não sabe como é que foi o meu. Eu tô falando que funcionou para mim. E aqui não é campeonato de desgraceira para saber quem teve a história mais difícil. A questão é que todos nós passamos por dificuldades na nossa vida. E quando a gente está na escrivaninha escrevendo essa página do dia a dia, se eu pegar e voltar no livro e passar o dia inteiro lendo o livro, como muita gente faz, eu perco a oportunidade de escrever o dia. Ou se eu vou para o futuro e fico imaginando muito, né? O futuro ele tem que ser como uma foto, sabe aquelas pessoas que colocam uma foto da família na mesa do escritório? De vez em quando você dá uma olhadinha, para não perder a meta de vista. Mas se você ficar extremamente obcecado pelo que vai acontecer no futuro, muito provavelmente no presente você vai sentir medo, né? Quem não sente medo muitas vezes pensando no futuro? E no futuro você vai sentir outra coisa pior até do que o medo, não sei se é pior, tão ruim quanto, chamada frustração. Basicamente porque por melhor que você desempenhe o seu papel todos os dias, vai ser muito difícil que os seus planos se concretizem 100% como você deseja. Por quê? Porque não depende só de você. Assim como o que aconteceu no teu passado, não dependia só de você. Muitas vezes, quando a gente lê a história do nosso passado, a gente se chicoteia, às vezes, por coisas que nós fizemos. Mas é também muito comum que a gente ressinta, né? Já ouviram? Ressentimento, né? Sentir novamente. A gente fique com ressentimento, guarde isso por coisas que outras pessoas fizeram conosco. É tomar o veneno esperando que o outro morra. É uma perda de tempo e uma perda de saúde. Saúde física, saúde mental, todo tipo de saúde. Quando a gente fala que a gente quer a cura, nada mais é do que buscar a saúde em todos os seus aspectos. E não é saudável ficar lembrando do passado e pensando, se eu tivesse feito isso, se eu não deixasse, como aquela pessoa fez isso comigo e tal. Desiste de mudar o passado. Não dá para mudar o passado. Futuro,
muitas vezes é aquela coisa, você idealiza uma situação. Alguém aqui consegue controlar se amanhã vai chover ou vai fazer sol? Não dá, né? Eu olhei a previsão fala que vai chover. Mas até aí, quantas vezes você olhou a previsão e estava errado, né? Não sei, não dá nem para ter certeza se vai chover ou não vai chover, mas o fato é que eu não controlo o que vai acontecer. Então já estamos falando pelo menos uma coisa que a gente não controla, certo? O clima. O que mais que a gente não controla? Outras pessoas. E normalmente os nossos objetivos e planos, eles envolvem outras pessoas. É aí que a coisa começa a embolar e aí começa a frustrar a nossa expectativa. Porque o outro nem sempre vai agir como eu acho que ele deveria agir ou como eu gostaria que ele agisse. O outro é um universo à parte, ele vai agir da maneira que ele acha que ele tem que agir. E ok, o que eu falei para o passado vale para o futuro. Aceitação. Aceitação do quê? Daquilo que eu não posso modificar. E o que eu posso? Aí é uma responsabilidade que eu tenho. Se eu simplesmente aceito e deixo a vida me levar e não faço esforço nenhum, eu também sou responsável por isso. E como tudo na vida, eu vou colher os frutos das escolhas que eu fiz. O fato é que, independente de quanto tempo passa na tua vida, independente da idade que você tenha, cronologicamente falando, o ano que você nasceu, a idade que está lá no teu RG, eu gosto muito da fala de um palestrante chamado Rossandro Klingey, muitos devem conhecer. Ele diz assim: adultecer ou amadurecer não é uma questão de tempo, mas uma questão de escolha. O que isso quer dizer? Não é porque eu vivi 100 anos que eu tenho maturidade ou sou adulto. Nós conhecemos muitas pessoas que fisicamente são adultos, né? Se for homem com barba no rosto, né? Cabelo branco, não esse homem aqui, mas muitos homens, cabelo branco e tal, e um psiquismo, uma maneira de agir, uma maturidade infantil, uma pessoa que não ganhou muita coisa ao longo do tempo em termos de maturidade. Então, por isso ele diz, é uma questão não de tempo, mas de escolha. E digo mais, uma escolha que a gente precisa fazer todo dia, não uma escolha que a gente faz um dia só. Todo dia você tem que escolher e fazer um esforço contrário.